Olá, Oi, me Tainá. ouvindo, Paulo? Eu tô te ouvindo Tudo bom? bem. Bem, você tá me ouvindo bem? Tudo bem, te vendo e ouvindo muito bem. Ah, então tá bom. Vamos esperar mais uns minutinhos, a gente já inicia já aí. E, Enquanto isso, o pessoal já vai entrando aí. Oi, Anderson, boa noite, querido. Tudo bem? O pessoal já vai entrando aí e a gente já vai conversando sobre o tema, ok? E com você, tudo bem? tudo certo, e por Tudo jóia? aí? Graças a Deus, tudo bem também. Um pouco calor aqui, mas tudo jóia, tudo Aqui excelente. também, aqui também, É, bem que já aqui também. começou, né? Agora é só daí para pior. É bem isso mesmo, né? Começa, Eu daqui vai sou ficando cada vez mais suspeita, porque complicado. eu amo, verão, amo. Mas é E eu muito bom odeio o mesmo. frio. Não, É muito bom mesmo. outra coisa, É. a gente aproveita muito mais, né, Paulo? Muito Ah, melhor. sem comentários. Eu aproveito muito mais mesmo. A gente acaba se divertindo muito mais. Eu com meu filho, poxa vida, a gente aproveita a praia até o Sim, infinito. a gente tem muito mais disposição, né, para fazer É, a atividade física, né, para tudo. É muito melhor. Uma pena que exatamente. não temos mais no horário de verão. É, Eu era fã do horário de verão. eu também adoro horário de verão. Eu acho fantástico. Mas enfim, vamos ver, de repente capaz de voltar, né? Tomara que É volte. uma coisa boa, né, que a gente tinha. Ah, tranquilo, vamos iniciar então, Evelyn? Então tá Bora. perfeito. Bom, gente, quem está ao vivo, quem vai assistir depois aí, o nosso muito boa noite. Meu nome é Paulo César, eu sou da Conducim. Hoje eu estou aí com a doutora Evelyn, lá do escritório Freitas e Gonçalves de Porto Alegre, e a gente vai conversar sobre um dos temas mais complexos, mais complicados, digamos assim, que mais você tem problemas no condomínio e de difícil solução, muitas vezes, que é a questão de fechamento de sacadas. Provavelmente vários de vocês já passaram por esse tipo de problema, por esse tipo de situação, e perceberam o quanto é difícil, né? Quantas lacunas de fato existem, seja essas lacunas aí no âmbito jurídico ou até mesmo lacunas na questão da condução do síndico, de como ele consegue conduzir esse problema e o como isso tem drenado a energia, porque às vezes uma solução acaba se tornando tão complexa que ela vai às últimas vias aí, numa questão jurídica, num litígio extremamente desgastante para todos os lados. A gente percebe muito isso. Então, a intenção aqui é a gente discutir sobre esse tema, trazer aí as situações que mais estão envolvidas nesse processo e que a gente percebe que fazem muita diferença. Se de repente a gente tivesse um pouquinho mais de comunicação, um pouco mais de conversa, a gente conseguiria resolver aí esses temas de forma muito mais tranquila. Ok? Antes de mais nada, doutora Evelyn, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por estar aqui com a gente, de investir um pouco do seu tempo em disseminar um pouco de conhecimento aí para quem está nos assistindo agora e vai nos assistir depois da sequência aí. Por favor, fique à vontade aí, suas palavras iniciais. Primeiramente, eu que te agradeço, né, pela oportunidade da gente debater esse tema aí que a gente colocou, é um tema tão polêmico, mas ao mesmo tempo um tema tão importante e relevante, porque cada vez mais, né, as pessoas têm essa necessidade e buscam esse fechamento de sacada, só que sem saber aonde isso pode vir a repercutir, né? Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar. Espero que quem está aí nos assistindo possa contribuir também. Se quiser tirar as dúvidas, a gente está aberto. A gente quer que seja uma conversa que traga aí de forma muito informativa, claro, mas ao mesmo tempo que corra aí sem ser o juridiquês, né? Que a Aham. gente está acostumado de uma forma acessível para todos e que a gente possa aí chegar a um consenso em relação a esse tema que é tão contraditório, até mesmo na questão jurisprudencial, né? Não existe aí uma linha única, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e é justamente sobre isso que a gente vai debater, né, É, Paulo? é isso. Acho que é uma das primeiras situações que chega aí para a gente pensar muito nessa questão de sacada. É um dos primeiros, digamos assim, o início de tudo, que eu acho que é onde de fato o morador tem que entender, é que existe um processo de você conviver no condomínio.
A partir do momento que você se dispõe a morar num condomínio, a investir num imóvel dentro do condomínio, existem regras. Existe a convenção, existe o regimento, existe o Código Civil, existem várias regras que precisam ser seguidas. E a gente percebe que, devido toda a questão da densidade até demográfica, a gente percebe como tem crescido os condomínios e muita gente acaba não conhecendo isso. Poxa, mas se eu quiser fazer alguma coisa no meu apartamento, eu tenho que falar com o síndico? Se eu quiser mudar alguma coisa, eu tenho que pedir para uma assembleia? É isso mesmo que tem que acontecer? É dessa forma mesmo? Então a gente fala muito dessa questão da convivência, de fato, no próprio condomínio. Ou como é difícil você conviver no condomínio, ou como você tem limites ali que você precisa entender. Não é isso, doutora Evelyn? Exatamente, né? O que acontece? Quando a gente fala na questão condominial e aí na questão da propriedade privada, que é justamente o que você está colocando, muitas vezes as pessoas confundem, né? Até onde vai meu direito e até onde começa ali o direito, meu direito enquanto condômino, né? Em respeito aos demais condôminos. Quando a gente fala na questão condominial, e principalmente na alteração ali, padronização, porque fazer o fechamento de vidros, depois a gente vai chegar nesse ponto, é uma alteração de fachada, justamente por isso que tu tem que ver o quê? Primeiro a questão da possibilidade de não ter o regimento interno, né, na tua convenção, junto ao síndico, porque quando a gente fala nessa questão de alteração de fachadas, né, interfere em várias questões. Primeiro, na questão da padronização do imóvel, na questão de valorização do imóvel, na questão de segurança, porque dependendo do tipo de vidro que tu fizer, esse fechamento ele pesa e pode mexer na questão estrutural do prédio. Então, são várias etapas e muitas vezes até dependendo de licença, né, da própria prefeitura. Então, são várias etapas que exigem que tu faça essa notificação para o síndico, que ele tenha ciência em relação a essa alteração, justamente porque ela interfere não só no direito dos demais, mas no teu próprio direito, porque muitas vezes ela interfere na questão de segurança e da própria valorização do imóvel. Então, essa é uma linha que muitas vezes as pessoas não têm noção quando fala em qualquer obra, né, dentro da tua unidade privada, do cuidado e da importância de tu comunicar essa obra, primeiro para verificar a questão, né, desses pontos que eu coloquei, mas também para tu, enquanto, né, proprietário, evitar um problema para ti, de ter aí um embargo da tua obra, de, né, daqui a pouco tu investiu todo um valor e ter que daqui a pouco desfazer essa obra. Então, a melhor coisa que a gente sempre indica, né, Paulo, e que a gente até conversou em relação a isso, é conversar, né, terem aí, sempre procurar ter um bom relacionamento, né, com o síndico que está aí justamente para ajudar os moradores e para proteger esse direito de todos, esse direito coletivo, e que ele está ali enquanto fiscal, justamente ali vendo tudo que está acontecendo, é um dever dele legal, né, resguardar, né, o direito de segurança, o teu direito enquanto morador, o direito, né, de valorização do teu imóvel. Daí a importância de ter um bom diálogo, uma boa conversa, não só com ele, mas também com os demais moradores. Acredito que quando a gente tem urbanidade, né, um bom relacionamento dentro da questão comunicação, né? Muita coisa flui e evitam-se muitos problemas. Tem uma situação dessa, que tem uma situação um pouquinho mais complicada dentro desse processo todo, que às vezes o morador não sabe e ainda ele é instigado, fomentado a cometer esses erros, né? Ou seja, por vezes até o próprio corretor também do imóvel, sem conhecer um pouco isso, ele acaba falando para o morador, não, você pode fechar essa sacada. Pode fechar, não tem problema nenhum. E às vezes ele não conhece isso, né? Ele não conhece essa legislação que ronda, ele não conhece a convenção, o regimento daquele condomínio, e o morador compra aquele apartamento, ou ainda na planta, já com aquilo, não, vou fechar a sacada. Eu vou fechar a sacada. E aí ele vai lá e fecha a sacada. Aí você começa a ter problema. Eu tenho um caso aqui na região, de um morador que ele fechou uma sacada, a sacada acho que era um V só. Uma sacada de 50 centímetros. O negócio cabia só um tanque de roupa super pequenininho.
e era só um vidro. Ele foi ali e fechou aquela sacada, era o único no prédio que fechou. O condomínio entrou, mas o condomínio não seguiu o protocolo correto e acabou perdendo as instâncias e tendo que indenizar esse morador. Sim. Isso acontece muito, mas infelizmente em algumas situações, na hora da compra, na hora da venda, isso é ofertado para o morador, para o possível comprador ali, para o futuro morador, como uma possibilidade. E ele já vem com Exatamente. aquilo. Então a gente percebe que as próprias construtoras precisam ter esse cuidado também na hora de comercializar. Né? Não se sabe o que vai ter ali, de que forma que isso vai funcionar, enfim, como que vai ser esse prédio. Vai ter esse A fechamento? própria Não vai questão do ter? projeto estrutural para isso também, né? Da Sim. possibilidade de haver de tu haver o fechamento, de ter esse sobrepeso dentro da questão estrutural do prédio, da questão de segurança, para prever isso também. Porque além da questão estética, além da questão que a maioria dos condôminos teriam que aprovar isso, né? Dependendo da Uhum. maioria absoluta, em alguns casos, né? A situação que exige, né? A questão ali dos fóruns especiais que a gente fala. Então, isso é uma questão que ela tem sim ser falada, só que o que a gente percebe é que existem, às vezes, ou uma falta de conhecimento, ou às vezes até falta de interesse de informar, isso de fato, e isso causa aí um grande prejuízo, porque a pessoa, eu tenho um caso, até comentei contigo, Uhum. de uma grande amiga que ela está enfrentando um grande problema, porque ela tem uma construção, uma unidade, ela adquiriu, ela ainda não tem, não recebeu a posse desse imóvel, ela comprou na planta, e foi dito pelo construtor que ela poderia fazer esse fechamento. E todo o projeto dela foi feito em cima desse fechamento de sacada. Só que agora foi dada uma outra informação. E ela teve todo um custo, todo um investimento, e que de fato ela não sabe se ela vai conseguir executar. Porque a gente não tem só uma interferência aí da questão da legislação interna desse condomínio. A gente tem também, muitas vezes, dependendo do teu município, uma própria exigência de licença para fazer essa construção pela prefeitura. Por exemplo, se tu pegar Belo Horizonte, pelo que eu saiba, até pouco tempo, ele vedava. Tu não poderia fazer esse tipo de alteração, porque seria alterar a área construída do imóvel. E isso interfere na questão da metragem, na questão. E aí tu colocou ali a questão do direito condominial, né? Do direito a gente falou do direito de propriedade, mas tem aí também a questão do direito de vizinhança, que é eu enquanto vizinho, né? E Uhum. também o direito da cidade, a legislação municipal em relação a isso, né? Então, são vários aspectos, várias questões, várias etapas que são importantes serem verificadas antes de haver um prejuízo, como a gente já colocou, antes de ter aí a tua obra embargada, ou ainda de ter que demolir toda essa construção, e dependendo da situação, acontece, ou ainda gerar uma indenização para o condomínio não conseguir vetar essa construção e ter todo um custo, né? Desnecessário. Exatamente. E aí eu acho que fica uma das primeiras lições, né? Para quem deseja, para o morador aí, que de repente vai acompanhar, que deseja fechar a sua sacada, e até mesmo para o síndico. Fica aí, uma das receitas do bolo é ler o regimento e a convenção desse condomínio. Acho que começa muito por aí. Deixa eu buscar essa informação. Tem muitas convenções, regimentos que são bem explícitos quanto a essa possibilidade de fechamento ou não de sacada. Tem algumas que, de fato, acabam passando um pouco isso. Mas é importante que o morador, o síndico, busque isso. O que diz a nossa convenção? Exato. Porque o que a gente percebe, doutora Evelyn, é que existe uma lacuna jurídica aí, né? Exato. Na verdade, é uma construção, porque se tu pegar ali no Código Civil, o que ele fala? Ele fala que é proibido, ali no artigo 1336, fala que é proibido a alteração de fachada de padronização do prédio. Aham. No mesmo artigo fala da questão de modificação estrutural, da finalidade. Então, assim, quando a gente pensa e faz essa construção jurídica, e aí, mais adiante no Código Civil, nos artigos seguintes, fala que tu tem como fazer uma obra
que pode ser, dependendo da situação, né, pela utilidade, pela necessidade. Vamos Aham. pegar caso por caso. Comprei e adquiri um empreendimento novo. Não tinha, né, nenhuma sacada aberta, tudo, né, o padrão é esse. Aham. Só que nós, enquanto condôminos, acabamos percebendo que entra muito sol, que estraga meus móveis, ou entra muito vento, tu não consegue, né? Conversando com outros condôminos, percebo que não é só um deleite, que não é uma obra apenas pelo mero prazer, é uma obra necessária. Bom, nesse caso, sendo uma obra necessária, o que diz o nosso Código Civil? Que bastariam 2/3. E aí Uhum. teria que ser feita uma assembleia com 2/3 dos moradores e fazer uma construção nesse sentido e deixar muito claro que por uma questão de necessidade essa obra tem que ser realizada, analisando aí também essa convenção e, se for o caso, até fazer uma modificação nesse sentido, né? Por Uhum. isso a questão de ter um bom relacionamento, porque Uhum. é isso que a gente está falando, é caso a caso. Agora não. Por exemplo, é um outro morador que quer fazer essa alteração, pega um regimento que a maioria absoluta não vai conseguir fazer essa alteração. Exatamente. Não existe essa Vai possibilidade. E terminar. o que a gente percebe hoje, que tem acontecido muito, são algumas assembleias atropelando esse processo. Você Sim, percebe algumas assembleias votando com um quórum muito abaixo, ou não levando essas situações de forma um pouquinho mais racional. E isso pode acabar tendo muito problema lá na frente, porque essa assembleia ela pode ser impugnada. com certeza. Não é por aí, doutora Evelyn? Sim, O... porque entra na questão ali que eu acabei de falar, que é o meu direito de vizinhança, entra na questão de responsabilidade desse síndico, que não teve o cuidado de seguir. Isso é muito importante quando a gente fala da questão do síndico tomar esse cuidado, principalmente ele. Por quê? Porque se tiver qualquer problema nesse sentido, com certeza ele vai ser o primeiro a ser responsabilizado. E muitas vezes podendo entrar, dependendo da situação do que vier a ensejar, por exemplo, se isso vem a gerar um problema estrutural, porque ele não tomou as medidas necessárias, não exigiu, por exemplo, foi decidido o fechamento das sacadas, não exigiu ali a questão da normatização técnica, licença da prefeitura, as Aham. demais etapas, isso pode vir a gerar uma ação para ele até de perdas e danos do patrimônio pessoal dele. Exatamente, porque a gente percebe que alguns moradores não aceitam e, claro, eles vão procurar ali as lacunas que existem Exatamente. nessa questão jurídica. E a gente verifica que em alguns condomínios tem acontecido isso. Foi aprovado o fechamento de sacada de forma irregular, não respeitando o quórum, ou não levando em consideração ali os itens básicos, e muitos conseguem essa impugnação. E aí ocasiona um problema no condomínio como um todo. Um problema Exato. ali de você ter que desmanchar aquela obra. Agora pensa o síndico no meio disso tudo. O síndico no meio desse processo todo. Né? Como que o síndico no meio desse processo todo ele consegue se posicionar? De que forma que ele fica ali posicionado? O tanto de problema que você vai ter, porque ele não conseguiu capitanear, analisar, enfim, gerenciar essa situação. Porque aí ela já entrou já no redemoinho de problemas, que vai ser só problemas e mais problemas. Você questões, litígios em cima de litígios. Exatamente, daí a importância que a gente que tu coloca muito, né, a necessidade desse conhecimento disciplinar, multidisciplinar, né, que hoje em dia é exigido do síndico. Por quê? Porque quando a gente está falando dessa situação, tu está falando não só do teu dever enquanto Aham, síndico, na questão de zelar pelo condomínio, mas também da questão jurídica que envolve esse aspecto, da questão da normatização da própria licença municipal, que às vezes vai envolver isso, de ter uma boa conversa com o construtor, exigir, né, com o engenheiro para verificar a questão dessa modificação, o que pode vir a acarretar, né, para essa questão estrutural do prédio, que a gente bate tanto, aham, porque é o principal, e sim, principalmente na questão da legislação condominial, do Código Civil, e que fazer aí uma análise conjunta em relação a tudo isso
E mais do que isso, saber ter o manejo, o traquejo, a inteligência emocional, para poder explicar de forma muito bem fundamentada como que funcionam essas etapas com segurança, porque eu Sim, acredito que quando tu tem o conhecimento, tu passa a devida segurança para as pessoas, tu exige que as coisas sejam feitas da forma correta, e isso aham, evita muito a questão de discussão, de interrupção ruim que possa vir a ter em relação a isso. Eu acredito é, que quando tem o conhecimento, tu consegue compor isso da melhor forma e dependendo da situação e de caso a caso, tu consegue levar isso para o fundo e fazer com que eles entendam o teu ponto de vista enquanto síndico, mas mais do que isso que eles entendam, que tu nada mais está fazendo ali do que representar o direito deles enquanto moradores. A segurança e a valorização do imóvel deles. sim. Que é essa a função do síndico, né? Exatamente, cuidar dessa valorização imobiliária, não deixar com que cada um faça de uma forma. E até puxando esse ponto, sempre quando eu vou atuar num condomínio que vai fazer o fechamento de sacada, eu sempre divido isso em duas assembleias. E se isso serve de dica, tem funcionado muito bem. Qual que é a primeira assembleia? A primeira assembleia é a mais complexa de todas, que é o quê? É somente se nós vamos aprovar ou não o fechamento de sacada. É apenas isso. Não tem outro item. É somente isso. Sim ou não. É isso que a gente vai fazer? Vamos aprovar essa sacada, esse fechamento de sacada? Vamos aprovar? É isso que vocês querem? Vamos aprovar? Temos o quórum? É, enfim, vamos conseguir? Ok, a gente conseguiu aprovar? Não conseguiu aprovar? Ok, morre ali o processo. Algum morador pode querer entrar com alguma demanda, enfim, forçar de alguma forma, mas a Assembleia não quis aprovar. Ok, a Assembleia aprovou. Ok, finalizamos ali aquela Assembleia, encerramos ali a Assembleia e nós convocamos uma segunda Assembleia. Aí sim, para definir qual o padrão daquele fechamento de sacada. Se você procurar fazer na mesma Assembleia o fechamento de sacada e definição do padrão, pode dar muito problema. Então é Exatamente. claro que é, Questões diferentes, né? exato, apesar de ser desgastante, ter que fazer duas assembleias, duas atas, enfim, a gente sabe o quanto é desgastante? Mas você como síndico, você consegue se proteger muito mais. Você como síndico, você consegue dar um passo atrás ali e ir com calma. Primeiro vamos aprovar, a gente quer ou não quer? O condomínio aceitou ou não aceitou? Aceitou, vamos agora procurar quais são os possíveis padrões de fechamento de sacada, qual é o modelo que a gente vai utilizar, qual é a cor do vidro, qual é a espessura, enfim, qual é o modelo completo, qual a empresa que nós queremos aí que faça esse padrão de sacada. Antes de você fazer a segunda assembleia, encaminhe esses modelos para que todos os moradores conheçam. Para que quando eles vierem até a assembleia, eles já sabem, olha, eu quero padrão A, eu quero padrão B, eu quero padrão C, eu quero padrão D. E se possível ainda, traga o representante dessas empresas. Eu peço para esse pessoal fazer um vídeo explicativo, olha, nosso produto é assim assado, o outro é assim, daquela forma. O maior número de informações que você trouxer para o seu morador, melhor é. Todas as pessoas vão conseguir analisar com mais calma, porque senão vai ser uma enxurrada de perguntas na Assembleia e você não vai ter resposta para todas elas, porque muitos dos questionamentos são referentes, são questionamentos técnicos, que somente ali a empresa, o comercial da empresa, de fechamento de sacada, vai ter capacidade para responder isso. Então, uma dica, gente, divida em duas. A primeira, aprova. A segunda, define padrão. Dá mais trabalho? Claro que dá. Mas você vai conseguir ir para um fechamento, para uma assembleia, aliás, com uma forma muito mais, com um resultado muito mais eficiente. Não vai ter nenhum tipo de informação que seja escondida ali. Agora, essa questão do fechamento de sacada, o que muita gente não leva em consideração é que o fechamento de sacada, quando ele é fechado, ele também começa a contabilizar naquela área o IPTU. Exatamente, porque aumenta a área construída do imóvel. E Exato, aí então. entra a questão. Eu ia te dar, estava comentando ali, eu acho que ainda antes de decidir a título, né, de sugestão, eu dou sempre como sugestão, primeiro, avaliar a possibilidade jurídica. Não estou falando nem de inovação, estou falando da possibilidade jurídica e dos reflexos disso. Como, por exemplo, a questão do IPTU, a questão da licença municipal, pode, não pode,
a questão do teu tipo de empreendimento, porque entra a questão que a gente já conversou também da questão da propriedade intelectual, né, com relação à arquitetura desse empreendimento, e dependendo da situação vai ser exigido, e tu tem que pegar autorização com esse arquiteto, com esse construtor, e mais do que isso, analisar junto a esse construtor, ter uma conversa, se com base no projeto estrutural e no conhecimento técnico dele, ele entende que tu fazer o fechamento de janela seria possível e qual o tipo que seria o mais recomendado de acordo com o ponto de acordo com como é que eu vou te colocar, de acordo com o termo técnico, né? De acordo com a exigência técnica e evitando aí qualquer risco a essa construção. Isso tudo por e-mail, de forma documentada, justamente para tu, enquanto síndico, se resguardar e já fazer esse filtro antes. Porque se tu tiver aí, se nessas etapas aí já houver ou não, as outras etapas, que seria a análise da compensação, que seria a análise do regimento interno, que seria a votação e a assembleia para saber se vamos ou não vamos, já estariam prejudicadas. Então, Agora, eu penso que esse seria o caminho. agora tem uma situação bem importante. Eu já passei por isso em alguns condomínios, e provavelmente vários síndicos aí já passaram. Você pode chegar numa assembleia e esse, por mais que tenha ali uma proibição municipal, tem alguma coisa que não permita isso, mesmo assim o condomínio pode barrar e pode querer fazer. E se Pode, porventura mas isso, também. eu já passei por condomínio que não se importa com isso, não, nós queremos fazer. Eu tinha um condomínio que tinha uma área ambiental da prefeitura e ele anexou a área. E eu expliquei os prós e contras, trouxe todas as situações e o condomínio ainda quis. Né? Até hoje não deu problema. Pode ser que um dia dê ou pode ser que nunca dê. Mas enfim, o que acontece? Gente, deixe isso muito claro na ata. Registre isso na ata. Que você, como síndico, orientou o condomínio no sentido. Né? Que orientou o condomínio nesse sentido para que de fato não houvesse esse problema. Eu tenho aqui o síndico Pel, que é o Marcelo Esteves, é lá de Pelotas o Marcelo. Né? O Marcelo colocou aqui: importante observar no material a ser utilizado e que o mesmo esteja disponível no mercado ao longo dos tempos, pois nem todos fazem um fechamento no mesmo momento. É preciso garantir o padrão. Excelente, Marcelo. É bem isso mesmo. Porque hoje você vai querer fechar com uma esquadria azul. Será que essa esquadria azul vai estar no mercado? É preciso analisar esse modelo exatamente para que isso tenha ali você tenha um tempo, porque as pessoas, não é todo mundo que vai fechar a sacada. Poxa, eu quero fechar esse ano, o outro vai fechar outro ano. Vão fechar em tempos, em qualquer que seja o tempo. Né? Não vão fechar no mesmo tempo. Não vão fechar da mesma forma. Então isso é exatamente, extremamente fundamental para que esse material seja o mesmo. Né? Até porque, por mais que seja aprovado o fechamento de sacada, não é possível que essa Assembleia obrigue todos os moradores a fazerem o fechamento no mesmo momento. Não é isso, doutora Evelyn? Exatamente, perfeito. Não é possível, justamente porque quando tu comprou o imóvel não estava nesse padrão, né? E também em razão na questão da propriedade privada, que é justamente aquele direito que entra a questão do conflito, mas tu pode obrigar a questão, no caso de ser permitido esse fechamento, a questão da padronização. Isso é obrigatório a ser mantido. E aí, mais do que isso, também ter o cuidado, quando a gente fala na padronização, que interfere na questão estética, na questão da valorização do imóvel, na questão do material a ser utilizado, e principalmente na questão de segurança, verificar se vai ter um engenheiro e um arquiteto que vão assinar por essa obra. Isso sempre tem que ser exigido, porque a responsabilidade por esse fechamento, no momento que tu, enquanto condomínio, decide, toma a decisão de fechar a tua unidade, esse fechamento com relação ao material, com relação à vir a dar qualquer problema, com relação a cair um vidro em algum morador, a responsabilidade em relação a isso é única e exclusivamente tua. Não é mais do condomínio. Daí a importância e a relevância de ter cuidado com a empresa que vai colocar esse vidro. E de exigir, né, a ART aí em relação a essa reforma, porque isso pode vir a dar um problemão. Quando a gente pensa nisso, até mesmo na questão, esses dias viu um caso, uma jurisprudência que caiu um vidro
poderia ter caído num morador, caiu num veículo, e justamente a briga do litígio era ser a responsabilidade do condomínio, se poderia ter acionado o seguro do condomínio, e o juiz disse, responsabilidade tua. Teu dever enquanto morador no momento que tu decide fechar a tua unidade. Dentro da tua unidade, é tua responsabilidade. E aí entra numa outra situação, né? Vamos pensar que o condomínio ele aprovou a sacada, definiram o modelo, conseguiram colocar todos os padrões, respeitaram todas as questões da prefeitura, enfim, fizeram todas as etapas, contrataram um calculista para ver se naquela sacada é possível colocar aquele fechamento, ela aguenta aquele peso. A gente fez tudo isso, está tudo ok. Só que eu começo a ter um outro problema. A partir do momento que eu fecho a sacada, aquela sacada toda, ela começa a fazer parte da área privada da minha unidade, do meu apartamento. Então, eu vou ali utilizar as cortinas, que na maioria das vezes são padrão, é o padrão que tem, é bege, é branca, que tem ali, ok, vou utilizar. Mas da sacada para dentro, eu posso, por exemplo, em alguns casos, que eu já vi vários, o pessoal derruba aquela parede ali, e eles fazem uma sala, e aí, da forma que ele quiser, com a cor que ele quiser, com o mobiliário que ele quiser, e com a iluminação que ele quiser. E isso vai acabar destoando dos outros. Quando aquela sacada, por exemplo, não tiver com aquela cortina. Vai ser uma unidade diferente, assim como outros vão fazer. Muitos condomínios eles querem fechar a sacada, mas ao mesmo tempo que eles querem fechar a sacada, eles querem definir um padrão para aquele fechamento da sacada. Olha, você só pode fazer essa sacada na cor X, você pode colocar esse mobiliário, esse aqui e esse aqui. E aí, doutora Evelyn, depois que eu fechei a sacada, o morador pode utilizar da maneira que bem lhe entender ali, decorar da forma que ele quiser. Não seria isso? Na verdade, isso entra na questão que a gente diz que nunca tem uma definição jurídica. Eu, particularmente, entendo que é possível, por mais que esteja dentro da unidade privada, eu entendo que é possível tu estabelecer uma padronização, porque ela é visível, né? Tudo que é visível, para mim, entra na questão da fachada do prédio. Minha posição jurídica é essa. Mas isso é que nem tu falou. E daqui a pouco tu vai chegar, vai questionar isso, vai ter um juiz que vai entender. Isso é dentro da esfera privada, ele tem direito de dispor da unidade, gozar do direito dele enquanto proprietário do imóvel e definir, de acordo com a decoração do imóvel dele, como que ele quer fazer essa padronização. O que de fato vai acontecer, eu acho que vai depender muito até que ponto esteticamente essa alteração de cortinas ou outras situações vai interferir na estética desse imóvel. Estou falando por meio de fotografias, por meio de provas, né, em relação a esse sentido. E isso vai interferir na questão de desvalorização do imóvel. Acho que isso vai depender muito da análise jurídica, com base nesses elementos, e aí, dependendo do caso, pode pender para um ou para outro lado. Exatamente. Aqui na nossa região nós temos um caso desse que ocorreu. Foi autorizado o fechamento de sacadas, os moradores fecharam, e o morador ele abriu a sacada como um todo para a sala dele. Ele respeitou as cores das cortinas para fazer o fechamento. Ele abre toda ela de ponta a ponta. Ele colocou um lustre grande na sala dele. Esse lustre grande que ele colocou, de fato, ao longe, as pessoas já enxergam. Então destoou das demais. E aí o condomínio acionou juridicamente, o morador se defendeu, e no final das contas, o morador foi permitido continuar com aquele lustre. Então, é muito do que você falou, dos entendimentos de fato. Né? Um pode entender por um lado, ou pode entender por outro. A grande questão é que esse tipo de coisa, o síndico tem que passar também para os seus moradores, para os seus conselheiros. Sim. Pode ser que aconteça, pode ser que não, mas você precisa avisar essas pessoas que você pode ter esse problema. Olha, a gente pode fechar isso aqui, por mais que o condomínio tenha um bem-querer, de querer aqui fazer essa padronização, pode ser que algum morador não siga. E aí a gente vai ter uma demanda. E a gente não sabe se essa demanda, de repente, vai ser favorável ou não ao condomínio. Mas é possível que a gente tenha essa demanda. É possível que isso aconteça. Então, papel do síndico, avisar isso, deixar muito bem claro isso. Eu estive no condomínio que recentemente fez essa questão do fechamento de sacada,
E eu deixei muito claro isso para eles. Falei dessa situação. A gente pode desenvolver aqui o formato como nós queremos esse padrão, mas o morador ele pode Sim, querer alterar. E a gente pode ter essa situação, porque aí é um entendimento ainda mais duro, né? De ser dentro da unidade ou ser fora. Então, corre-se muito esse risco, né? E aí a gente entra no outro item, que é a questão da valorização do imóvel. É por isso que é extremamente fundamental a gente definir um padrão, definir um modelo de como vai ser essa sacada. Porque uma das coisas que mais influencia nisso é o padrão desse fechamento. Em algumas sim. situações, um pode fechar de uma forma, outro pode querer fechar de uma outra, e aí você acaba tendo essa desvalorização desse imóvel. E isso é um negócio extremamente complexo, chato, porque o imóvel que de repente você investiu um monte, é um imóvel ali, é um bem da sua família, é um bem seu, e em vez de você ver o valor daquele imóvel subindo, as pessoas falam, poxa, não, aqui não vou comprar. Poxa, olha lá, tem um amarelo, uma cortina amarela, outra azul, uma branca, outra preta, uma abertura de sacada diferente uma da outra, um tem vidro fumê, outro tem vidro transparente, outro tem vidro verde. É fundamental para que a gente consiga fazer isso, para que a gente tenha essa possibilidade de valorizar o imóvel. Não é, doutora Fica Eve? muito bem esteticamente, né, Paulo? E é justamente isso que os moradores têm que entender. Daí a importância do que a gente está colocando aqui, do síndico saber que é dever dele, muitas vezes, vetar situações, por mais que possa parecer ser antipático, ou parecer que daqui a pouco tu está sendo, vendo que a gente diz, esse síndico está criando entrave, está vendo pelo em ovo. Não, o Sim, síndico está justamente pensando na situação como um todo e no sentido de evitar aí a desvalorização do teu imóvel, que é o dever dele fazer com que tu, enquanto morador, tenha esse olhar. Porque às vezes o morador ele está pensando no contexto dele, né, que ele quer fazer esse fechamento de sacada, que para ele é mais interessante que seja dessa forma, mas ele não tem sequer a noção, quando a gente pensa, a noção do conhecimento técnico e do que seja isso. Então, primeiro, verificar a questão de segurança, primeiro verificar a questão se a tua convenção, o teu regimento interno permitem, primeiro verificar a questão do que isso, o reflexo disso para a estrutura do prédio, para a questão da padronização do teu imóvel, né, que é o que tu está falando, da questão da valorização. Então, a função do síndico é fazer esse condômino ter um olhar meio fora da caixa, como a gente diz, né? Fazer ele ter uma outra visão de pensar não só na questão da unidade dele, mas pensar no reflexo disso como um todo. Tu pega, é que nem a gente conversou antes, tu vai pegar situações que o fechamento da sacada, ele não vai só ser uma questão da questão estética, ou eu quero aumentar a minha área construída. Às vezes vai ser, sim, uma questão de necessidade. E aí é por isso que tem que ser avaliado o contexto, caso a caso. Tu vai ter casos, por exemplo, quando a gente pega essa situação de necessidade, que vai ter uma votação dos condomínios e que mesmo que exija um quórum especial, se tu levar essa necessidade para o judiciário, tu vai conseguir suprir isso, desde que isso seja muito bem fundamentado, que é o que a gente colocou, excesso de vento, excesso de sol. Se for levado isso, se for verificado que tu não está mais falando de uma questão de mero prazer, mas sim por uma questão de necessidade, muitas vezes mesmo que tu não consiga suprir isso por meio de uma assembleia, por meio de uma convenção, judicialmente se consegue. Então, por isso que é importante ter esse olhar e verificar que cada contexto, cada situação, cada cidade vai ter o seu contexto específico, sua legislação específica. E aí é importante ter esse olhar, que ele é multidisciplinar, né? A questão da legislação condominial, legislação municipal, legislação civil, legislação de vizinhança. Por quê? Porque aí tu vai evitar de ter um prejuízo que daqui a pouco vir a fazer a tua obra, ter que desfazer, ter que daqui a pouco indenizar por perdas e danos, e mais do que isso, vir a causar um problema gravíssimo até na questão estrutural desse prédio, que seria o problema mais grave de todos. é. O, o Marcelo, de novo, lá de Pelotas, ele passou uma outra observação aqui que também dá muito ruído nisso, né?
foi feito o fechamento de sacada. Até onde, de fato, é obrigação do condomínio e até onde, de fato, é obrigação do condômino. Qual que foi a diferença? Eu sempre efetuo isso, que a manutenção daquilo que foi instalado novo e que faz parte da unidade privada é de responsabilidade do morador. A gente tem prédios Sim, aí que ele tem fachada, da fachada comum a todos, e tem alguns prédios que ele tem uma fachada da área das unidades privativas. Então, nesse caso aí, Marcelo, o que eu vejo muito é o que foi construído de novo, né, e o que é da unidade privada. O que sendo da unidade privada, e às vezes é muito tênue, essa pergunta do Marcelo, que o Marcelo colocou aqui sim. é fantástica, porque é muito tênue, é muito próximo uma coisa da outra. Né, o que é do condomínio, do que é de fachada, de fato, do condômino. E aí, novamente, você tem mais um problema ali. Porque é você saber quem é o quê, quem faz o quê aqui, né? Quem que está em qual área, que até onde que vai. Então, essa é mais uma situação que tem. Um outro assunto que eu quero puxar aqui também, que muita gente desconhece, doutora Evelyn, é a questão dos direitos autorais. E quando a gente fala de Sim. direitos autorais, eu estou acostumado a entender direitos autorais para música, para artes em geral, para patentes. Eu acabo entendendo muito isso, direitos autorais voltados para essas áreas. Mas quando a gente fala de condomínio, a fachada do condomínio, ela também é um direito autoral, não é isso? Exatamente, porque quando tu tem um projeto arquitetônico, um projeto de construção, é o que a gente chama de propriedade intelectual. O direito autoral, ele protege a propriedade intelectual, que é assinada por esse arquiteto, que é assinada por esse engenheiro. Então, o ideal, claro, quando a gente está falando de um prédio que é muito antigo, tem na legislação, que acho que ultrapassados ali 70 anos, se eu não me engano, eu sei que tem um tempo que após passado esse tempo, essa obra ela passaria a ser de domínio público e nesses casos não seria mais exigido essa autorização, tá? Mas para evitar todo e qualquer problema, é fundamental que se pegue essa autorização do arquiteto e do engenheiro para fazer esse fechamento. Por quê? Porque tu está fazendo uma alteração nesse projeto. O projeto ele é aberto e tu está fechando, tá fazendo uma alteração. Ali, quando tu falou a questão de fachadas, dentro da jurisprudência, eles entendem que a fachada pega lateral, frente, ela pega de forma ampla tudo que entra na questão externa do prédio, podendo ser lateral, podendo. Então, e aí entra, eu já peguei, né, jurisprudências nesse caso. Então, entra naquilo que a gente está falando. Também pode pegar um outro entendimento que daqui a pouco vai entender que é de uma delimitação mais específica, que é o que a gente está. Esse tema ele é muito controvertido e tem uma discussão gigantesca. Por isso que é como a gente está sempre fazendo questão de colocar e chamar atenção. É caso a caso. Cada contexto vai ser analisado frente à situação ali do condomínio, de uma forma muito específica, conforme a necessidade desses moradores. Então, não tem como tu colocar aqui uma certeza em relação ao se vai poder, não vai poder. Claro que a gente está dando, a nossa ideia que é justamente orientar para dar as etapas e para evitar o quê? Que existam problemas no futuro no sentido de não se resguardar, não tomar os devidos cuidados para fazer essa alteração. Tanto tu, É, enquanto morador, quanto o próprio síndico. eu até puxei aqui de forma bem rápida aqui na legislação. A legislação diz o seguinte, que o direito autoral ele perdura por 70 anos após a morte do seu autor ou coautor. Então, assim, é muito tempo. É muito tempo. É muito tempo, né? É um tempo elevado, de fato, que não tem como você aguardar todo esse tempo, né? 70 anos após a morte, então acaba se elevando muito, aí se estendendo demais. Então, não é possível. Nesse prazo, você não E consegue dependendo fazer. dos casos, pode ser que isso nem aconteça. Porque se tu pegar um arquiteto renomado, como vamos, por exemplo, pensar ali no Oscar Niemeyer,
Aham. Tipo assim, um lugar porque tu tem ali, dificilmente tu vai conseguir alterar, e mesmo ultrapassando esse prazo, porque com certeza isso deve ser registrado, e esse Sim. direito passa aos sucessores dele. Então, nesses casos, que tu pegar daqui a pouco um projeto que ele é muito específico, né? Feito aí de uma forma, por um arquiteto que é nesse sentido artístico mesmo, né? No sentido de arte, que é um empreendimento aí diferenciado, dificilmente vai se conseguir alterar, e se for alterado, muito provavelmente vai haver uma ação no sentido de embargar essa obra, ou no caso de ser feita, demolir, e inclusive haver indenização em relação a isso. Agora vamos pensar no seguinte, né, doutora Evelyn? O condomínio aqui, eu estou gerindo o condomínio, sou síndico do condomínio X. Mesmo assim, o morador resolveu ir lá, mesmo sem aprovação, sem nada, resolveu fazer essa sacada. Vou fechar essa sacada, pronto. O imóvel é meu, eu vou fechar. Não me importa se tem assembleia, se não teve, eu tenho entendimento que esse imóvel é meu, e se o condomínio não estiver contente, que busque os seus direitos, mas eu vou fazer o meu fechamento de sacada aqui. Como proceder a partir desse momento que você tem esse embate aí com esse determinado morador? O que fazer? De que forma trabalhar de fato? Né? O que eu vou fazer? Uma notificação, uma conversa? Ou vou direto embargar essa obra, fazer uma assembleia para buscar embargar essa obra? Quais seriam os passos para isso, doutora? Eu, enquanto advogada, eu sempre trabalho primeiro, vai depender das etapas, tá? Mas primeiro, se tem a ciência que essa pessoa vai iniciar, não chegou a iniciar a obra, conversar, avisar que, né, ó, não pode, está descumprindo, a repercussão disso é essa, essa, essa. Se a pessoa se vê que daqui a pouco é uma pessoa que não, né, não tem conversa, não tem tratativas em relação a isso, já não fique determinando prazo para suspender. Esse prazo tem que ser curto, justamente porque entra na questão que pode vir a dar um problema na questão de segurança também. No caso da pessoa já estar executando essa obra, já está com barulho, já está efetivando, tem que entrar com embargo de obra na hora, com liminar, porque, e principalmente aí, tu vai ter os elementos, que é o quê? Uma obrigação de, se for fazer, uma obrigação de não fazer. Se já está executando embargar, um liminar e juntando ali os requisitos do porquê, porque ela está descumprindo o regulamento interno do condomínio, descumprindo a questão que se exige ali o quórum específico para aquilo ali, descumprindo que a pessoa não fez uma assembleia, não notificou o síndico, que sequer tem ciência que ela está fazendo com uma empresa que tenha competência técnica para realizar esse serviço. Então, isso seja não só uma modificação de padronização, o que é vedado pela lei, nesse caso, sem haver uma assembleia, mas também um possível aí perigo de segurança aos demais condôminos. E nesse caso, Paulo, é muito importante deixar registrado que não é uma possibilidade que o síndico tem de fazer, ele tem o dever legal de entrar com essa ação. Ele tem o dever legal de tomar essas medidas e conforme eu coloquei, dependendo das etapas aí que pegar, entrar com essa ação, porque no caso dele não tomar essa medida, vir a acontecer não só a alteração de fachada, mas qualquer problema mais grave em relação à questão estrutural, ele, enquanto síndico, pode ser responsabilizado junto com esse condomínio. Então, Ele precisa tomar é essas. fundamental. Porque Exato, é um dever. E aí entra um outro aspecto, que é não só. Aqui a gente falou da questão do síndico, mas aí entra a questão também do direito de vizinhança, que é eu, enquanto condômino, eu também posso entrar com essa ação e embargar essa obra. Ou até mesmo, no caso dessa obra já estar executada, fiquei sabendo depois, entrar com uma ação para demolir essa obra, para desfazer essa obra. Então, vai depender muito a etapa de cada situação, né? Se tu teve a ciência que a pessoa vai iniciar, acho que uma boa conversa, acho que explicando tudo isso que a gente está colocando aqui e deixando muito claro que se a pessoa executar essa obra, ela vai ter prejuízo, vai ter que desfazer, inclusive vai ter que indenizar o condomínio, mas se tu vê que daqui a pouco não vai ter tratativa, vai agir com urgência, não esperar, entrar com a ação o quanto antes. Até porque isso é responsabilidade civil, criminal do síndico.
acontecendo qualquer tipo de problema, ele vai ser diretamente responsabilizado e ele entrando com essa ação, ele consegue ele demonstrar pelo menos ali a proatividade dele em tentar buscar o bem comum. Eu já passei por essa situação de, além do condomínio entrar com uma ação, os moradores também, alguns, se sentirem prejudicados e também entrarem. Mas é claro que isso seria uma última situação, porque tem os custos envolvidos, pode demorar muito tempo, é um processo extremamente cansativo. E tem uma outra situação até que eu sempre levo em consideração, é que o próprio prédio pode criar, o próprio condomínio, aliás, ele acaba criando um clima ruim. Não, No último caso, quando a gente tem, infelizmente, o brasileiro, não é só em condomínio, né, Paulo? A sim, gente tem uma mentalidade que tudo a gente quer levar para litígio. E se a gente pegar 70% das ações, elas poderiam ser mediadas de forma extrajudicial, sem levar para o judicial. Hoje em dia, tu tem essa possibilidade. Eu acho que isso deve ser cada vez mais valorizado, porque a mediação ela serve para vários aspectos. Celeridade, redução de custos, uma boa relação entre os condôminos, que é isso, evitar mal-estar, evitar um desgaste. Tu entrar no processo judicial vai se instaurar um clima terrível, dependendo do contexto. Então, isso tem que ser que nem a gente colocou aqui. Em último caso, numa situação que já está acontecendo, que tu não tem outro mecanismo de defesa em relação a isso. Mas tem que ser muito bem analisado, e daí a importância de tu estar muito bem assessorado por um advogado que entenda dessa área, por uma administradora que te dê um respaldo, porque daí tu vai saber que tu está tomando a melhor decisão de forma muito bem fundamentada e que não vai estar aí indo para o pior cenário, né? Que vai analisar todos os cenários e evitar aí, daqui a pouco, um litígio desnecessário, uma situação que gera todo um mal-estar e, infelizmente, depois dificilmente se consegue contornar. perfeito. Doutora Evelyn, se a gente pegar tudo que a gente conversou aqui, a gente tentar condensar, né, ter uma síntese de todo o assunto que a gente falou aqui, é importante sempre um condômino, quando ele for entrar no condomínio, ele ter ciência dessa convivência entre os moradores. Ele se atentar que apenas a construtora liberando não é possível ele fazer esse fechamento de sacada, existem outras etapas que ele precisa analisar quanto a isso, que ele precisa também estar muito inteirado da convenção. Se for um prédio novo, não vai ter o regimento ainda, mas a convenção já haverá pelo menos a minuta da convenção, e também verificar essa questão com o Código Civil também, para ele ficar inteirado, conhecer do assunto, entender qual que é o quórum necessário que ele vai precisar para fazer esse fechamento ou não. E ainda que essa definição de padrão assembleia pode ocorrer ou não pode ocorrer, ou mesmo ocorrendo, alguém pode não querer respeitar e ter mais litígio ainda, que esse fechamento de sacada também pode acabar envolvendo aí uma questão do aumento do IPTU do imóvel, pelo aumento da sua área útil, e também pode ser que desvalorize ou até mesmo valorize, é muito complicado. A forma como os moradores vão se comportar com relação a essa sacada, se vão obedecer essa padronização, vai trazer isso. Que tem ainda mais a questão dos direitos autorais, enfim, tem mais os custos se for para embargar uma obra, enfim, é um bojo gigante de informação que a gente trouxe aqui, e que exatamente, eu acho que tudo se resume muito para a gente dar um recado para esse síndico que está passando por essa situação, ou porventura vai passar, para que ele se informe, para que ele tenha paciência, racionalidade, e que de fato busque o passo a passo, para que não se atropele, não se deixe pegar pela pressão, que tem muito disso também, é muita pressão às vezes, e para que ele faça o passo a passo, exatamente para não se atropelar, para fazer as coisas no tempo que tem que ser feito, exatamente para que não ocorra erros que podem custar muito caro. Não é isso, doutor? Como tu bem colocou, né, Paulo? Isso porque o que acontece? Muitas vezes tu pega, principalmente o síndico que está recém iniciando, não quero, né, levar, já chegar sendo antipático, mas tu tá ali justamente para fazer o teu dever da melhor forma e analisando o contexto como todo. E eu trago, já aproveito para trazer a deixa, que essa análise que a gente está colocando aqui, que é dever do síndico, não serve só para esse contexto, né? Daí a importância de tu ter um conhecimento técnico
em relação a vários aspectos, não só para essa questão, mas para toda e qualquer questão que possa vir a surgir dentro da questão condominial, e a relevância que está muito bem estruturado. Porque dificilmente, às vezes, tu vai ter um conhecimento, o síndico ele tem um conhecimento da vivência dele, né, do dia a dia. Mas a questão mais técnica, mais profunda, quando eu falo da questão de contabilidade, da questão de uma empresa de engenharia, da questão de uma administradora, da questão jurídica, é fundamental. Tu está muito bem assessorado para uma equipe nesse sentido. E uma equipe que realmente trabalha dentro dessa área, dentro desse contexto jurídico, que tenha vivência, que tenha conhecimento técnico, porque muitas vezes, Paulo, até mesmo nós, profissionais que trabalhamos nessa área, a gente pega circunstâncias e contextos novos, mas que tu, quando tu já tem experiência, já passou, já viveu, já tem cancha, já sabe aquilo ali. E o que facilita muito, porque às vezes tu precisa de uma decisão rápida. Às vezes aquela decisão preventiva, aquela análise preventiva frente ao caso é que vai fazer toda a diferença ali na frente. E justamente o que a gente está colocando aqui, que tu muito bem colocou, que é verificar essas etapas, verificar esses cuidados, te resguardar, fazer sempre tudo de forma muito bem fundamentada por escrito, não ceder à pressão, mas também não precisa levar uma forma antipática. Colocar a razão de forma fundamentada do porquê dessas etapas. E no sentido de demonstrar que tu está fazendo essas etapas, não porque tu é um síndico chato, mas porque tu é um síndico que é cuidadoso, que zela pela segurança de todos, que zela por esse patrimônio, né? Que é, como a gente sempre pontua, o dever de um bom síndico. É o dever legal dele. Então, muitas vezes, sim, tu vai ter que impor barreiras dentro do teu trabalho. Infelizmente, não tem outro caminho. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá. Se tu for uma pessoa que não sabe se impor, tá na profissão errada. Mas, quando tu faz isso de forma fundamentada, e eu acho que para isso, tu pode colocar nós, como advogados, a gente acompanha a Assembleia, e a gente tem uma política muito da conversa, muito da mediação, e justamente, às vezes tu pega ali, né, um morador, principalmente o advogado que a gente tem formado, não tem muito conhecimento, e te grita, e aí tu não entra nesse jogo, não pode entrar, tu tem que mostrar, e aí tu contorna e mostra que tu tá ali, tu não tá ali contra ninguém, tu tá ali para ajudar. A tua função é auxiliar, é ajudar, é levar a informação, é orientar, é mostrar os prós e contras. Claro, se a decisão final deles for, dependendo, se não for contra a lei, não for contra o regimento e contra a convenção, que se traga isso para o papel e de forma muito bem fundamentada para te resguardar no teu dever profissional. Ok, mas é esse o cuidado que a gente sempre tem que pensar e se pautar. Acho que é por aí o caminho, Paulo. Ah, perfeito. Bom, gente, tive o prazer de conversar aí com a super competente aí, doutora Evelyn Freitas, lá do escritório Freitas e Gonçalves de Porto Alegre. A gente trouxe muita informação bacana, uma bagagem jurídica gigante aí para tirar as nossas dúvidas aí. Nós estamos aí há 1 hora conversando, já passou extremamente rápido. Estamos 1 hora conversando. O tempo passou voando aí, foi muito fácil a conversa. Gente, para quem precisar de mais informação sobre fechamento de sacada aí, pode contatar a doutora Evelyn lá também, ela faz acompanhamento nessas situações aí, tá? Quer deixar o seu Insta, o Insta do escritório? Fica à vontade, por favor. Eu te agradeço. Quero primeiro te agradecer, né, Paulo, por essa oportunidade. Tu tem uma bagagem gigantesca nessa área. Auxilia aí síndicos de forma nacional, consegue juntar vários profissionais, né, com relação a essa questão multidisciplinar que a gente fala e que é tão importante aos síndicos profissionais que deem aí um resguardo e uma confiabilidade dentro do trabalho prestado. Isso eu acho que é fundamental, não só na área de síndico, mas como em qualquer área profissional, te possibilita aí muito mais tranquilidade no teu exercício profissional como um todo, e tu consegue fazer isso de uma forma bacana, de uma forma leve,
né, trazendo aí esse conhecimento, esse debate. Então, só tenho eu motivos para te agradecer. Né? Tu Eu tem uma agradeço. oportunidade gigantesca nessa área. O, Aproveito então para deixar o nosso contato. A gente trabalha dentro dessa área de direito condominial. Estamos, né, num espaço em Porto Alegre, ali, o espaço Simples de Valor. Temos o nosso escritório, que é a página no Insta é Freitas e Goncalves, né? Goncalves porque seria Gonçalves, mas é sem o C cedilha, Goncalves. Aham. Tem o meu pessoal, que é Evelyn Goncalves. E temos ainda o nosso colega que atua junto conosco, que é Pedro Guedes, Advocacia. Então, caso queiram entrar em contato, tirar dúvidas, debater, nos trazerem casos, situações vivenciadas em relação a esse tema, estamos abertos, a gente gosta de debater, gostamos de trocar ideias. O direito ele não é um campo fechado, é um campo construído conforme dia a dia, conforme as situações que acontecem. Então, por isso, a importância de a gente debater esses temas que ainda não sejam fechados, justamente para a gente construir isso juntos da melhor forma. Perfeito, eu agradeço o Marcelo lá de Pelotas, lá o síndico Pel, né, síndico Pelotas. Ele falou aqui, parabéns pessoal, tema excelente. Obrigado, Marcelo, obrigado pela participação a todos aí. Passaram pela live mais em torno de umas 100 pessoas aí, né, entrando e saindo, então bastante gente aí. Bastante gente aí vendo, pegar um pouquinho, depois vai voltar provavelmente para assistir aí a live completa. Doutora Evelyn, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer a todos vocês aí que participaram também. Gente, tem meu Insta aí também. Se você, de repente, quiser aí um pequeno manual de como você proceder aí, fazer um comunicado aí no seu condomínio, me chama ali que eu tenho um manual pronto aqui que eu disponibilizo gratuitamente, que foi algo que eu fiz já, para você utilizar no seu condomínio aí. Ok? Gente, muito obrigado mais uma vez. Doutora Evelyn, muito obrigado. Obrigada para todos, velho. Só gratidão e muito legal a participação de todos. Agradecemos, afinal foi aí 1 hora, sei que né, nem todo mundo é da área de síndico profissional, mas estão aí nos apoiando, então a gente só tem que agradecer, né, Paulo? Exatamente. Muito obrigado a todos, doutora Evelyn, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite, obrigada. Tchau. Valeu, tchau, tchau.